A paz do Senhor para todos que nos acompanham pelo canal Edificando a Sua Vida. Hoje eu quero trazer para vocês uma mensagem de edificação para a sua vida, de uma reflexão, em poucos minutos para você. Eu quero tratar hoje sobre a mensagem cujo tema é José e Maria, um exemplo de casal a ser seguido. O texto base que eu quero trazer para essa mensagem está em Lucas capítulo 1, versículo 26 e 27, você pode acompanhar na sua Bíblia, se você tiver uma, que diz assim: E no 6º mês foi o anjo Gabriel, enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. José e Maria foram escolhidos por Deus para uma missão muito importante. Qual a missão? A missão de criar aqui nessa terra o Filho de Deus, que é Jesus Cristo. O maior plano da humanidade é o plano redentor, é o plano de Deus para redimir a humanidade por intermédio de Cristo. Sem esse plano redentor, sem o cumprimento deste plano redentor, a humanidade estava complicada. A humanidade não teria salvação, porque só somos salvos por intermédio de Jesus. E José e Maria foram uma peça-chave para a execução desse plano, porque foi através de Maria que concebeu por intermédio do Santo Espírito, concebeu a Jesus, e José tornou-se seu pai adotivo e criaram Jesus aqui nessa terra. Eles foram responsáveis, por exemplo, pela criação humana de Jesus, porque Jesus, como Deus, ele sabia de tudo, mas como homem, ele teve que nascer, ele teve que aprender as coisas, ele teve que crescer em conhecimento, como diz também aqui o livro de Lucas, né? Eles também receberam a missão de proteger Jesus. Por exemplo, Herodes queria matar Jesus quando Jesus era criança, e eles tiveram que ir para o Egito para proteger Jesus. Receberam missões. Uma missão muito importante da parte de Deus, que era nada mais nada menos que criar o próprio Filho de Deus. Vivemos em uma sociedade muito complicada, onde essa base familiar está a cada dia se deteriorando. A família é a primeira instituição estabelecida por Deus na Terra. Está lá no Gênesis capítulo 1, quando Deus criou o homem. E depois Deus no capítulo 3, Deus cria a mulher e ali estabelece a base familiar, né? A primeira instituição chamada família. E essa instituição chamada família tem sido muito atacada nos dias de hoje pelo diabo. Nós vemos famílias hoje em dia que estão se acabando, estão se deteriorando, né? Famílias totalmente desequilibradas, famílias acabadas. O diabo tem conseguido destruir muitas famílias por diversos modos, seja por traição, seja por acidentes, seja por envolvimento em coisas ruins, seja por ideologias. A família tradicional tem ficado para trás. Porque essa é a base do diabo, destruir a principal instituição estabelecida por Deus, que é a família. É por nossa família que nós desenvolvemos um caráter, eu, você. É por intermédio de nossas famílias, nossos pais, nossos avós, que nos ensinam, logo no início da nossa vida, o básico do se viver, como respeitar os mais velhos, como respeitar a igreja, seja você de qualquer religião que você for, como se comportar em lugares públicos, né? E outras espécies de educação básica. Hoje, o diabo tem tentado destruir isso. Então José e Maria é um exemplo de casal a ser seguido. Por quê, Anderson? Por quê? Primeiro ponto é que eles se amavam. A Bíblia não diz de forma específica que Maria amava José, mas fala que José amava Maria. E obviamente, lógico, Maria deveria amar José. José sim, obviamente, né? Deus, para escolher um casal desse, para que seu filho viesse a ser criado por eles, obviamente que deveria existir um amor entre os dois. Então o primeiro ponto é isso: amar, amor. Um exemplo a ser seguido, o amor. Uma coisa que falta em boa parte dos casais hoje em dia, o amor. Por quê? Logo, se eu amo a minha esposa, eu vou trair minha esposa?
como existem muitos casais que se traem uns aos outros, né? Se a mulher ama o marido, vai trair o marido? Lógico que não. Porque o que é amor? Amor é uma ação. É uma ação. Eu decidi amar minha esposa até o último dia da minha vida. E para isso eu tenho que ser fiel a ela. O que é amar? Amar o próximo, por exemplo, é não querer que nada de mal que aconteça a mim, é não querer que aconteça ao próximo. Então, eu quero ser traído? Não. Então, por que eu tenho que trair minha esposa? Por que eu tenho que trair a minha esposa? Apelar para a carne é fraca, apelar para todas as circunstâncias é um apelo muito fraco. É um apelo muito fraco, porque na verdade o que devemos fazer é sermos fiéis. Se verdadeiramente eu amo minha esposa, se verdadeiramente minha esposa me ama, nós seremos fiéis um para com o outro. E venceremos todas as barreiras. O amor vence tudo. Certo? O amor vence tudo. Então, o primeiro ponto é o amor. José amava tanto Maria que quando Maria ficou grávida, concebeu do Espírito Santo, você não vê José, por exemplo, menosprezando Maria, tratando ela como infiel, tratando ela como uma pessoa que não merecia valor, para não chamar de outros nomes de uma forma mais pejorativa, como se diz na sociedade. Não, ele não fala isso. Ele não entendeu o que aconteceu naquele momento, em que circunstância ele estava vivendo. Mas provavelmente ele sabia que Maria não tinha aquele caráter. E qual a decisão que ele toma? Ele toma a decisão de deixá-la secretamente, para não infamar a sua, digamos assim, para não infamar a sua personalidade, né, de Maria, a sua reputação, digamos assim. É uma prova de amor. Uma prova de amor. E então o amor ele é essencial na vida de um casal. Nós devemos amar uns aos outros. Antigamente, os casais mais antigos, era muito comum nós vemos casais durar até 50 anos de casado, 40 anos de casados, 30 anos de casados. Hoje, se chegar a 10 anos, já é um feito histórico. Porque nós vivemos em uma sociedade em que as pessoas se casam várias vezes. As pessoas, elas buscam outras para fazê-la feliz. Isso não é o relacionamento correto. Eu não tenho que gostar da minha esposa para ela me fazer feliz. Não, eu tenho que fazê-la feliz. É o contrário. É o contrário. Eu não estou com alguém porque alguém me faz feliz. Não. Estou com alguém porque eu decidi amar esse alguém, mesmo mediante ser uma pessoa falha, muitas vezes, ser uma pessoa, às vezes até insuportável em certos pontos, mas eu decidi amar essa pessoa e vou amar até o fim. E vou amar até o fim. Então, esse é o primeiro ponto, amor. Um segundo ponto, de um exemplo, né? Ambos tiveram, por exemplo, experiências com Deus. Você vê, Deus fala com Maria, por intermédio do anjo Gabriel ali, fala com Maria sobre o plano redentor, e também fala com José sobre o mesmo plano redentor. Então ambos tiveram experiências com Deus, tinham comunhão com Deus. José é chamado na Bíblia de um homem justo. Então, a experiência com Deus para um casal conta muito, para um casal ser vitorioso, para um casal passar as adversidades da vida, né? A Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 3 que a partir do momento em que o homem deixa seu pai e sua mãe e une-se a sua mulher em um casamento, eles passam a ser apenas uma carne. Eles passam a ser apenas uma carne. Ou seja, todos os problemas a partir do momento que eles vão enfrentar juntos ali, é como uma pessoa só. E se não tiver essa comunhão com Deus, se não tiver essa experiência com Deus, é muito complicado vencer as adversidades da vida. Então, a comunhão com Deus é algo essencial. Estar de bem com Deus é algo essencial na vida de um casal. José e Maria viveram bem, por quê? Porque tinham experiências com Deus, tiveram comunhão com Deus. Então a comunhão com Deus é algo primordial em nossa vida, da qual nós não podemos jamais abrir mão. Serve tanto de reflexo para o nosso próprio relacionamento
como pessoas casadas, como um reflexo entre relacionamentos entre pais e filhos. Nossos filhos têm que ver reflexo em nós de pessoas honestas, tementes a Deus e que aborrecem o mal e se apegam ao bem. Porque temos uma geração de adolescentes e jovens, muitas vezes, envolvidos em coisas erradas. É porque às vezes não receberam um reflexo positivo do pai ou da mãe. Obviamente que existem exceções. Eu conheço pais que são excelentes e os filhos não são. Lógico, isso não é uma regra. Isso não é uma coisa que foge à exceção. Existem exceções. Mas se você for analisar bem a história de pessoas que entraram por essa vereda ruim, boa parte dessas histórias existe um aspecto negativo relacionado à sua própria família. Muitas jovens que hoje vivem uma vida, uma situação lamentável, foram abusadas pelo próprio pai. Ou eram espancadas. Muitos jovens aprenderam a beber com os pais, usar drogas com os pais, porque não tinham esse reflexo. Mas a partir do momento que uma criança ou um adolescente olha para o pai e para a mãe e fala assim, meu pai ou minha mãe, ou ambos os dois, têm comunhão com Deus. Isso é de suma importância para o desenvolvimento de uma criança. O terceiro ponto, a obediência a Deus. A obediência a Deus. José, mesmo em uma situação complicada, difícil, obedeceu à voz de Deus, recebendo Maria como sua esposa, assumindo a responsabilidade, crendo que aquilo realmente era uma obra do Espírito Santo. Maria, como uma boa mulher de Deus, aceitou ser cumprida nela a vontade de Deus para a sua vida, dando à luz a um filho unigênito de Deus. E foi justamente por essa obediência desse casal que a salvação de Deus foi disponibilizada para mim e para você por intermédio da obediência a Deus. Para você ver como a obediência é algo primordial em nosso relacionamento com Deus. Devemos obedecer a palavra de Deus. O problema das pessoas hoje em dia é que elas obedecem pessoas ou instituições, mas pouco se importam em obedecer a Deus. O problema das pessoas é isso. Se o pastor não está presente, ou o líder religioso a qual eles são subordinados não estão presentes, eu faço o que eu quero. Por quê? As pessoas vivem para obedecer à instituição e ao homem, mas não a Deus. Porque se obedecêssemos a Deus verdadeiramente como devemos obedecer, saberíamos que, embora o nosso líder religioso não está presente em determinado lugar e em determinada ocasião da qual nós estamos pensando em cometer aquilo que é errado e pecado contra Deus, saberemos que existe um Deus no céu que está nos vendo a todo momento e a toda hora. Foi isso que aconteceu com José no Egito. O outro José. Não estava seu pai Jacó, não estava seus irmãos, não estava ninguém presente, apenas ele e a mulher de Potifar. Mas ele sabia que Deus o estava vendo e rejeitou. Então, não obedeça a instituições nem a homens, obedeça a Deus. Devemos obedecer às instituições e aos homens quando eles estão de acordo com a palavra de Deus. Para finalizar, é de suma importância a dedicação dos pais a Deus. O amor de um esposo para com a esposa, o amor do esposo e da esposa para com seus filhos e principalmente o amor de todos eles concernente a Deus. É de suma importância. A fidelidade, a comunhão. É de suma importância um casal, uma família ter comunhão com Deus, ter experiências com Deus. Nossos filhos almejarem a ter uma comunhão com Deus baseada em nossa própria experiência com Deus. Um terceiro ponto é de suma importância a obediência, principalmente a Deus. Como eu já disse, o mundo em que nós estamos vivendo, com valores sendo menosprezados, valores cristãos, a ética sendo é de suma importância darmos a volta por cima.
Quem manda nos nossos filhos não deve ser o Estado. Não pode ser o Estado, como disse um certo ministro da nossa Suprema Corte, afirmando que o Estado tem poder para decretar o que é certo e errado na vida de nossas crianças. Não. As escolas não têm esse poder. Na escola, o meu filho tem que aprender matemática, ciências, história, geografia. Educação é responsabilidade dos pais. Nós vivemos em um mundo em que a ideologia de gênero tem tomado conta das crianças, em que o certo virou errado e o errado virou certo. E isso é apregoado em escolas, em clubes e em muitos lugares os quais os nossos filhos e até nós mesmos frequentamos. Mas que venhamos a seguir o exemplo de José e Maria, que criaram Jesus de uma forma maravilhosa. Não só Jesus, como seus demais filhos. Pois Tiago foi um grande exemplo, irmão de Jesus. Judas foi um grande exemplo, irmão de Jesus. E o próprio Jesus, Salvador do mundo, nos mostra como ele foi bem criado por pais humanos. Que possamos seguir o exemplo desse casal. Nós, como homens, amar nossas esposas, as esposas amarem seus esposos. E nós, como pais, amarmos nossos filhos. E, em contrapartida, tanto nós como nossos filhos, amarmos a Deus acima de todas as coisas deste mundo. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém.